Já vamos começar. Hoje nós vamos, então, falar sobre os benefícios da amamentação para o bebê. Vamos falar amplamente, um pouquinho. Eu selecionei 3 grandes benefícios e a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre isso. Não existe nenhum outro leite que vá fornecer para o nosso bebê essa proteção, esses fatores imunológicos. E uma coisa que eu gosto muito de explicar para vocês, mamães, para entenderem o porquê isso é tão importante, é justamente a questão de onde vem esses fatores, de onde vem essa proteção, como é que a gente produz. Então, quando a mamãe está grávida, existe um complexo, realmente um complexo enteromamário, que a gente chama, em que células do intestino da mamãe migram pelo sistema imune da mamãe para a mama. Esse tronco enteromamário, que nós chamamos, e que traz para os bebês os benefícios dos anticorpos que a mamãe já produz, eles já começam a ser fabricados durante a gravidez. Então, quando você está grávida, o seu sistema imune, que já trabalhou durante uma vida toda, já recebeu vacinas, já passou por algumas doenças, já criou algumas defesas, começa a mandar para a sua mama as informações para essa mama começar a trabalhar já, que quando esse bebê nascer, ele já vai conseguir ter um leitinho com todos esses fatores de proteção. Além desses fatores de proteção, dessas imunoglobulinas, citocinas, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tudo isso que a gente também tem nas nossas células do sangue e que a gente tem, na nossa composição do leite humano, é que vão favorecer ao nosso bebê e desenvolver o seu sistema imune enquanto ele está protegido. Então, isso é muito comum a gente observar, como as nossas crianças, elas se manifestam, manifestam essa proteção quando elas, por exemplo, vão para a escola e a mamãe acaba muitas vezes tirando do peito. É muito comum as crianças sofrerem nesse período, Pode ser uma criança de 2 meses, pode ser uma criança de 4 meses, pode ser uma criança de 1 ano. Enquanto ela estiver mamando, ela vai continuar sendo protegida independente da idade. Esses fatores de proteção, eles vão estar sempre presentes no leite da mãe, independente do número de vezes que o seu bebê mama. Então, quando o bebezinho nasce, a mamãe produz o primeiro leite, que é chamado colostro. E esse colostro, ele tem uma quantidade de fatores de proteção muito maior do que o leite de uma semana depois, quando ele já passa a ser um leite de transição. Então, o colostro, ele tem essa característica de ter uma grande quantidade de imunoglobulinas, Essas imunoglobulinas são aquela vacina pronta para qualquer agente infeccioso que esse bebê entre em contato. Então, lembrar que na barriga da mamãe, esse bebê, ele não tem alteração de temperatura, ele não sente, ele não entra em contato, com micro-organismos nenhum, com poeira, com alergênicos. E esse contato, a criança vai passar a ter no momento que ela nasce. Então, quando ela nascer, ela vai ficar, a gente chama de suscetível. E essa suscetibilidade significa que ela não tem ainda os seus próprios soldadinhos de defesa e ela vai depender quase que exclusivamente daquilo que a mamãe oferece para ela. Quando ela consegue, pelo menos, receber as primeiras gotinhas de colostro, ela está recebendo uma superdose de vacina, que são essas imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas, elas estão cerca de 1000 vezes maior do que depois no leite. Então, nas primeiras 24 horas, o colostro ele tem uma quantidade muito grande dessas imunoglobulinas. Quando essas imunoglobulinas, elas entram em contato com a mucosa oral do bebê, então, tanto da boquinha, esôfago, estômago,
e descem para o trato gastrointestinal, principalmente no intestino, elas fazem um revestimento. Então, eu explico para a mamãe que é como aquele filme que a gente embala, né? Aquele plástico filme que a gente embala o alimento, é uma camadinha fina, protetora, que essas gotinhas de colostro vão fazer, tanto na mucosa oral, e vão descendo por todo o sistema digestório do bebê, e vão revestindo. E essa imunoglobulina, ela é absorvida, tanto pela mucosa oral, quanto a mucosa gástrica, quanto a mucosa intestinal. Lembrar que o bebezinho, ele nunca comeu na vida. Então, esse leite, além dos fatores de proteção, vai fazer esse revestimento e vai dar o start inicial para que todos os órgãos do bebê que fazem o processo de digestão comecem a trabalhar. Então, o leite, nesse início de vida do bebê, que é essa alimentação trófica, vai fazer tanto, né, o sistema imune do bebê despertar e começar a trabalhar a partir dos próprios anticorpos que a mãe manda pelo colostro, através dessas imunoglobulinas, como vai também fazer essa camadinha protetora para impedir que os germes patogênicos entrem na corrente sanguínea desse bebê e comecem a causar alguma doença, né, uma infecção. Então, a gente fala, por exemplo, né, um bebezinho de UTI neonatal, né, um bebê muito pequeno, um prematuro extremo, que nasceu com 26 semanas, 27 semanas, com 600 gramas, 700 gramas, esses bebês, eles precisam receber as gotinhas de colostro, se eles não estão ainda recebendo a dietinha pela sonda, mas nas primeiras horas de vida, se a gente puder colocar gotinhas de colostro, nem que seja 2 gotas, 3 gotas na boquinha do bebê, essa criança já vai estar absorvendo esses fatores de proteção, que vai estar conferindo a ela, né, uma carga a mais, né, de defesa para aquele organismo tão indefeso, né, que nasceu tão prematuro, enfim. Então, isso é importante, inclusive que as mães entendam, porque dependendo de onde vocês estiverem com os bebês, e tomara que nenhuma de vocês tenha um bebê prematuro, se acontecer, lembrem-se, tem que tirar o colostro já nas primeiras horas, né? Se conseguir, principalmente nas primeiras 24 horas, que é o horário que a gente tem uma quantidade muito maior de imunoglobulinas e que vai estar passando para o nosso bebê essa quantidade maior de proteção. E aí, o bebê vai sendo amamentado e vai continuar recebendo essas imunoglobulinas, assim como o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Precursor por quê? Porque no organismo do bebê, esse beta-caroteno vai ser a via que vai transformar, né, a vitamina A em algo absorvível, que o bebê vai começar a fazer suas defesas. E a questão importantíssima, né, desses fatores de proteção para a nossa criança é que ela vai adoecer muito menos no decorrer, tanto, né, da sua primeira infância, quanto na vida adulta. As pesquisas hoje, elas trabalham muito com aquilo que as nossas crianças vão ter de benefício lá na fase adulta, lá no futuro. Então, nós temos um estudo muito grande que foi feito em vários locais do mundo, a gente chama isso de estudo multicêntrico. E um pesquisador brasileiro, né, foi um que participou, né, foi um dos participantes dessa pesquisa, foi César Victora, e ele foi pesquisando, né, os fatores protetivos do leite humano para as crianças no decorrer da vida dela. Então, essa pesquisa se iniciou lá em 1980, e ele acompanhou mais de 3.000 crianças em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E essas 3.000 crianças chegaram agora à fase adulta, elas estão com mais ou menos 40 anos de vida. Então, de todas as crianças que ele começou a acompanhar na época em Pelotas, ele chegou a acompanhar até o final da pesquisa em torno de 3.500 crianças. E o que ele identificou? Que o tempo de aleitamento materno,
ele foi fundamental, mas o que foi primordial para que aquela criança, né, que recebeu o leite humano fizesse diferença na fase adulta, foi o tempo que ela recebeu o leite humano exclusivo. Ou seja, que a mãe começou a introduzir outros tipos de alimento, outro leite ou forma infantil, depois dos 6 meses. Então, a pesquisa, ela chegou à conclusão de que não adianta eu amamentar, por exemplo, a criança por 2 anos e meio, 3 anos, se eu começar a introduzir, digamos, comidinha para o bebê aos 4 meses de idade. Isso fez uma grande diferença na fase adulta, principalmente nas doenças associadas aos problemas relacionados, né, aos problemas cardíacos, então, pressão alta, cardiopatias, alterações de gordura no sangue, triglicerídeo, colesterol, então isso fez toda a diferença na fase adulta. Diabetes, então, o desenvolvimento da diabetes, ele foi principalmente muito protetivo para aquelas crianças que receberam leite materno exclusivo até os 6 meses de idade, e também, né, uma proteção muito grande para a obesidade na fase adulta. Então, introduzir alimentos antes dos 6 meses pode ser prejudicial na fase adulta para essas crianças. Porque tudo aquilo, né, que a gente ensina, que a gente oferece para a criança nos primeiros 1000 dias de vida, vai ser um marcador de referência para o resto da vida dessa criança, né? Não que ela vá, se ela, né, saiu, por exemplo, eu precisei oferecer fórmula infantil para o meu filho, Anne, ele tem risco, né, risco de ser diabético, ele pode ter um risco maior, sim. Então, o ideal é que nós conseguíssemos oportunizar para os nossos bebês leite materno exclusivo, principalmente até o 6º mês de vida, se possível, para que a gente tivesse adultos mais saudáveis realmente no futuro. Então, isso foi um dos dados da pesquisa, né, e que César Victor identificou, principalmente, né, em relação à questão do aleitamento materno exclusivo. Isso é fundamental. A questão da imunidade, ela vai também, né, muito além, digamos, dessa questão que eu coloquei agora, né, da fase adulta, dos problemas que a criança pode desenvolver cardiovasculares, enfim, mas também vai para além, levando a um fator protetivo contra vários tipos de câncer. Então, se nós conseguirmos oferecer leite materno exclusivo para as nossas crianças, né, até o 6º mês, e continuar amamentando, as nossas crianças têm um risco muito menor de desenvolver algum tipo de câncer no futuro. Então, a gente também tem isso. Fora todos os outros, né, benefícios que a gente sabe. Então, uma criança que mama exclusivamente ao peito, ela tem um menor risco de ter diarreia. Então, aqui eu até quero fazer um parênteses e explicar por quê, né? Por que uma criança, por exemplo, que toma leite de vaca fluido, né? Leite de vaca de pacotinho e de caixinha, tem um risco de morrer por diarreia de 10 vezes. E uma criança que toma leite de lata em pó tem um risco de morrer por diarreia 16 vezes. Por que isso, Anne? Principalmente pela questão da manipulação. Então, a gente sabe, né, quando a gente tem um bebê, que nem sempre, né, a gente vai ter tempo de ferver aquela mamadeira, nem sempre a gente vai ferver a água, deixar esfriar para utilizar uma água fervida e de uma qualidade adequada para o nosso bebê. Muitas crianças começam a fazer uma irritação intestinal. Então, lembrar que o leite humano, ele é totalmente absorvível, tem quantidade de nutrientes adequados, e no trato gastrointestinal, a passagem desse leite vai ser muito mais rápida. Ele não vai ficar parado muito tempo ali. O leite humano também tem bactérias benéficas para o intestino
que fazem com que cresça uma microbiota adequada nesse intestino, ele tenha quantidade de probióticos e prebióticos adequados, que fazem com que o trato intestinal dessa criança fique, além de protegido, funcionabilidade. Nós vemos que uma fórmula infantil, ela tem bactérias que se proliferam, porque ela fica muito mais tempo parada no intestino. Essas bactérias conseguem entrar pela mucosa, que não está protegida, porque ela começa a ser agredida. E a mucosa intestinal, quando ela perde a sua permeabilidade adequada, ela libera a passagem desses micro-organismos para a corrente sanguínea. E aí essa criança pode ter vários tipos de infecções e principalmente as diarreias. Lembrar que quando a criança toma leite materno, essa funcionalidade, esse trato gastrointestinal, ele fica com aquela camadinha de revestimento protetora que impede que essas bactérias se adentrem no intestino. Então, os açúcares do leite humano, eles alimentam bactérias que se instalam no intestino do bebê, para que essas bactérias do bem impeçam o crescimento de bactérias do mal, vou usar esse termo, de bactérias que podem causar doenças no bebê, e impedem que essas bactérias entrem para a corrente sanguínea e causem infecções nos nossos bebês. Então, é lindíssimo o papel que o nosso leite faz para a saúde do nosso bebê. Isso é uma das funções, né? Isso é uma das coisas. Nós temos mais de 700 açúcares diferentes no leite humano, bactérias que fazem essa colonização intestinal e que permitem que a nossa criança realmente tenha um desenvolvimento adequado, né? Sem sofrer com infecções, com alterações intestinais. O bebê que mama leite materno, né? Ele faz várias vezes ao dia, até evacuações, ele faz cocôzinho várias vezes ao dia. Por quê? Porque esse leite passa rapidinho, sai rapidinho, né? E a gente vê que o leite humano sai bem líquido. Eu estava explicando isso para uma mamãe, né, que estava lá no banco de leite. Ela falou, nossa, mas é bem aguadinho o cocôzinho do meu bebê, é assim mesmo? É assim mesmo. Quando a criança toma fórmula, fica muito resíduo no intestino, muita coisa que não é absorvida, muita coisa que não é aproveitada. E esse resíduo fica parado muito tempo ali, faz uma massa mais grossa, às vezes até mais difícil do bebezinho conseguir eliminar. Então, algumas crianças têm muita dificuldade de fazer cocô quando elas usam uma fórmula infantil. A criança que mama o peito, ela se hidrata muito mais. Então, por exemplo, no dia que está calor, né, a criança, a mamãe vai perceber que o dia que está muito quente, a criança vai mamar mais vezes o peito. Então, ela vai pedir, ela vai mamar um pouco, vai largar o peito, depois ela vai querer de novo. Ela diz, nossa, hoje o meu bebê mamou várias vezes, muito além do que ele mama. E aí eu falo para a mãe, mas observe que o dia ontem estava muito quente. Então, seu bebê sente sede, ele precisa se hidratar. E de que forma ele se hidrata? Com o seu leitinho. A primeira fase do leite, é aquele leite que está bem no início aqui, quando a mama está bem cheia, que é bem aguadinho, ele é carregadíssimo de fator de proteção. E esses fatores, além, né, de proteger o nosso bebê, eles fazem essa função intestinal do nosso bebê. Então, lembrar de tudo isso, né? Quando a gente oferece fórmula infantil, a gente pode estar causando um dano ao nosso bebê, principalmente porque a gente altera todo o metabolismo do nosso bebê. O estômago, o intestino, o fígado, o pâncreas, eles têm que se adaptar para fazer a digestão de uma proteína heteróloga. Essa proteína é uma proteína que não é humana, é uma proteína diferente. E essa proteína é de muito difícil digestão. Para que o bebê consiga quebrar essa proteína, ele tem que trabalhar muito mais, o estômago tem que trabalhar muito mais, o intestino tem que trabalhar muito mais. Então, é por isso que o bebê que toma fórmula infantil, ele vai dormir por muito mais tempo quando ele toma
a fórmula do que quando ele toma o leite materno. Ele acaba tendo mais cólica, por isso? Acaba tendo mais cólica justamente pelo que eu falei. O intestino demora mais para conseguir eliminar esse tanto de resíduo que fica dentro. Então, essa dificuldade de eliminar esse resíduo faz com que esse bebê tenha mais cólicas. Então, além do que, né, a proteína do leite de vaca, ela é extremamente alergênica e ela dificulta realmente, né, essa quebra, essa digestão, e o bebê pode sim ter mais cólica, tá? Falando um pouquinho, né, da questão nutricional. Então, quando nós amamentamos o bebê exclusivamente com leite humano, nós podemos ficar tranquilas em relação, será que ele está recebendo tudo que ele precisa? Com toda certeza, mamãe. O seu leite sempre será perfeito para o seu bebê. Tudo aquilo que o seu bebê precisa está ali dentro do seu leite. Ou seja, todas as vitaminas, os sais minerais, os nutrientes que o seu bebê precisa estão ali presentes. Uma coisa fundamental que o nosso leite tem, né, além dos fatores de proteção que nenhum outro leite tem, são os ácidos graxos de cadeia longa, que além de nutrir a nossa criança, eles funcionam aqui para o crescimento e desenvolvimento cerebral adequado. Eu só vou falar um pouquinho sobre isso, mas assim, esses ácidos graxos essenciais, eles são presentes em pequenas quantidades na fórmula infantil. Lembrar que a fórmula infantil, ela é leite de vaca. Independente se é a fórmula da marca A, da marca B ou da marca C. Se ela é supreme, se ela é ouro, se ela é super ouro, né? Eu falo porque a indústria, ela tenta realmente vender, né, que aquilo é muito melhor para as crianças, que aquilo não vai causar nenhum dano, que ela é maravilhosa, mas não é. Elas são, todas elas, leite de vaca. Então, quando a criança recebe fórmula infantil, né, ela vai receber hoje, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 8 da noite, sempre a mesma quantidade de nutrientes, sempre a mesma quantidade de calorias, sempre o mesmo sabor. Não vai variar. Ela vai receber hoje, vai receber amanhã, vai receber daqui a 30 dias, vai receber daqui a 40 dias, sempre a mesma coisa. O seu leite, o leite materno, vai sair com os nutrientes na quantidade que o seu bebê precisa. Para hoje de manhã, nossa, a saliva do bebê, pelas terminações nervosas que a mamãe tem na tela, manda um recadinho para o cérebro, né? Eu já falei isso em outras lives, mas eu gosto de reforçar. E o cérebro vai dizer, nossa, hoje o bebê da Ana está precisando de mais vitamina A. Então, o leitinho da Ana vai sair com uma quantidade maior de vitamina A. Amanhã, a saliva do bebê mandou um recadinho para a mamãe e disse, nossa, acho que hoje precisa de um pouquinho mais de ferro. Esse leite vai vir uma quantidade maior de ferro. Daqui 3 dias, o bebezinho da Ana gripou, com uma gripe. E aí, o leitinho da Ana já vai vir com a quantidade de fatores de proteção adequados para aquele momento em que ele está com a imunidade um pouquinho mais baixa, ele precisa de fatores de proteção. Então, o leitinho vai vir daquele jeito. Então, o meu leite é um leite que é feito para o meu bebê. O leite de hoje não vai ser igual ao leite de amanhã. O leite da Marcela é feito para o bebezinho dela, que já tem 1 ano. O leite, né, da mamãe do prematuro vai ser feito para aquele anjinho que nasceu com 800 gramas e que precisa de um leite especial para o desenvolvimento dele, que é diferente do meu bebê que nasceu com 4 quilos. Então, lembrar que o leite materno sempre vai sair adequado para aquela criança, para aquele bebezinho. E ele sempre vai ser perfeito. Agora, é importantíssimo que a mãe se alimente bem. Quanto melhor for a alimentação dessa mãe, mais rico em micronutrientes esse leitinho será, mais rico em ômega será, mais rico em vitamina A será, entenderam? Então, por exemplo,
foi feita uma pesquisa numa região da Amazônia, só para vocês entenderem como é que se dava isso. O que o povo não dá cólica no bebê, mas passa os nutrientes que esse bebê precisa. Então, quando eles fizeram essa pesquisa na Amazônia, eles coletaram leite de mulheres que moravam em uma determinada região da Amazônia, que tinha uma frutinha amarela, que eu não lembro o nome, e que era riquíssima em vitamina A. E coletaram leite de mães que moravam numa outra região da Amazônia e que não tinha essa frutinha lá. E eles fizeram uma dosagem de vitamina A do leite dessas mulheres. Então, o leite das mulheres que comiam aquela fruta rica em vitamina A tinha uma quantidade muito maior de vitamina presente no leite daquelas mães. As mães que não comiam tinham uma quantidade menor de vitamina A. Assim, foi um estudo também com mulheres de diferentes regiões do mundo. E uma região analisada foi a região do Japão. E no Japão, eles comem muitos frutos do mar, né? Muitos. E nós sabemos que frutos do mar são riquíssimos nos ômegas, ômega 3, ômega 6, ômega 9. E esses ômegas são fundamentais para o desenvolvimento cerebral, para a mielinização, né? Tanto da medula, dos caminhos neuronais. Então, o que eles identificaram? Que as crianças que consumiam o leite das mães, que tinham uma quantidade maior dos ômegas, tinham um QI maior, né? Fizeram até essa investigação. Então, até assim, a gente não tem o hábito, né? Pelo menos na região que eu moro, de comer, né, peixe, né, com muita frequência. Nós aqui comemos mais carne branca, de frango, de gado, de porco. Então, as regiões que consomem mais aqueles peixes, frutos do mar, que tem uma quantidade maior de ômega, são mais privilegiados nesse nutriente no leite das mães. Algumas mães que têm uma dosagem de ômega muito baixa, até são incentivadas, por exemplo, a complementar, né, suplementar realmente, né, com suplemento em cápsulas desse ômega ou pela alimentação, enriquecer a sua alimentação com alimentos que sejam ricos nesses ômegas, e isso é fundamental, então, para enriquecer o nosso leitinho. O que mais que eu quero falar para você? Nós vamos falar disso com a Nutri, né, com a Bruna também, na semana que vem, vamos falar um pouco mais disso. Olha, você falou da questão do bebê, que o leite tem essa adaptabilidade, né? E pensando nisso também, eu lembrei que você falou esses dias na nossa live, da questão do sabor, né? Que esse sabor, ele se altera conforme o que a mamãe come e tudo mais, e a fórmula é sempre o mesmo gosto. E crianças que mamam leite, então, elas também têm uma tendência a se alimentarem melhor depois, por já ter esse paladar um pouquinho mais desenvolvido? Isso é muito interessante, Mara. As pesquisas mostram realmente que as crianças que mamam o peito, né, por elas já irem recebendo diferentes sabores, cheiros, né, nesse leite da mamãe, conforme que a mamãe vai comendo, ela vai passando para essas crianças os diferentes sabores. Então, quando elas vão começar a alimentar, né, com a introdução alimentar a partir do 6º mês, elas vão aceitar melhor esses alimentos introduzidos, porque elas vão já ter reconhecido, né, durante todo o período da amamentação, elas já reconheceram esses sabores e aceitam melhor. A fórmula infantil, ela vai ter sempre o mesmo sabor, e ela é um sabor adocicado. Por isso que muitas vezes, né, a nossa Nutri vai falar na nossa live, acredito que ela vai explicar isso bem legal, mas eu só vou dar uma pincelada leve. A fórmula infantil, ela tem um sabor até um pouco mais adocicado, então muitas vezes as crianças vão ter uma dificuldade maior de aceitar esses outros alimentos, e sempre elas vão acabar fazendo uma preferência pela mamadeira, né? Então vai ser às vezes aquela dificuldade de fazer a criança aceitar o almoço, aceitar a fruta, aceitar o jantar, porque ela vai acabar fazendo a preferência pela mamadeira, tá?
Quero falar também um pouquinho, né? Porque às vezes eu me perco no tempo, gente. Então, para não me estender muito mais que isso, eu quero falar um pouquinho sobre a importância, então, do desenvolvimento cognitivo, psicomotor e orofacial do nosso bebê. Então, o desenvolvimento do bebê de forma integral, ele precisa de uma série de estímulos, né? Nós sabemos que quanto mais estimulada é a criança, melhor ela se desenvolve. E os estímulos são de diferentes maneiras, né? Eu brincar com a criança, eu auxiliar ela segurar algum objeto, eu dar um brinquedo para ela brincar, eu fazer com que essa criança interaja, né, com outras pessoas. Isso faz com que o desenvolvimento vá se construindo. E esse desenvolvimento, né, além de se consolidar, essa criança, quanto mais estimulada, quando ela receber maiores estímulos, diferentes vias, melhor ela se desenvolve. Então, em questão da amamentação, qual é a importância para o bebê? A amamentação tem um fator fundamental no desenvolvimento orofacial. Nós vamos ter uma live com a dentista, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero já falar aqui para vocês que nenhuma mamadeira, nenhum bico vai fazer com que o desenvolvimento da musculatura orofacial do bebê seja adequado como quando o bebê suga o peito. Então, o crescimento da mandíbula, o crescimento dos ossos da face, o crescimento do palato, né, do céu da boca, de forma adequada, ele se dá principalmente... Ai, Mário, o vídeo pausou. Voltou. Estão me vendo, gente? É que o vídeo deu uma pausa. Deixa eu ver. Acho que voltou, né? Voltou? Deu um vídeo pausado aí, achei que tivesse caído na internet. Então, quanto maior, né, o estímulo da face, o estímulo oral com o seio materno, melhor vai ser o desenvolvimento de toda essa estrutura, tanto, né, dos músculos, muscular, né? Então, o bebê mastigar melhor, falar melhor, ter um movimento adequado da língua. A língua é um músculo que precisa ser trabalhado. O músculo da língua, ele é ligado pelos nervos cranianos aqui na coluna cervical. Tudo isso vai sendo trabalhado e vai trabalhando a sustentação. E esse trabalho da língua, da mandíbula, dos músculos da face, eles vão fazendo com que esse bebê consiga se desenvolver melhor, tanto a questão facial, quanto todo o desenvolvimento psicomotor. Então, uma criança que mama o seio, a hora que ela olha para alguém, ela consegue fixar o olhar para aquela pessoa, manter aquele olhar fixo. Um bebê que mama o peito, a gente pega ele no colo, um bebê de 1 mês, 2 meses, a gente diz, nossa, que bebê fininho, né? É um bebê que consegue já manter uma sustentação da coluna, porque essa, né, musculatura facial já ajuda a trabalhar essa musculatura da coluna cervical, que vai manter, né, já vai trabalhando a outra musculatura da sustentação, né, dessa coluna vertebral. Além disso, né, lembrar que o bebê, por exemplo, que mama o peito, ele vai conseguir, por conta desse desenvolvimento adequado, na hora que ele for começar a segurar objetos com a mão, ele tem mais facilidade, ele segura melhor, ele consegue levar a boca mais adequadamente. Quando ele começar a falar, é aquele bebê que não vai ficar com a musculatura flácida, né, a língua caída, não vai ser um respirador bucal. Então, assim, os benefícios são para todo o desenvolvimento do nosso bebê. E desenvolvimento neurológico, né? Isso eu falei antes dos ácidos graxos essenciais. Então, o cérebro do nosso bebê, ele cresce no primeiro ano de vida 3 vezes o tamanho normal, o tamanho do cérebro quando nasceu. Então, imagina quanto de nutrientes adequados precisa ter nesse leitinho para que esse cérebro se desenvolva adequadamente. A criança que mama o peito, então, nos testes de QI, né, aqueles testes para ver o coeficiente de inteligência,
eles são muito mais altos de uma criança que não mama o peito. Nossa, Anne, mas por que isso? Porque ele recebe a quantidade de ácidos graxos de cadeia longa, a quantidade adequada, o mínimo possível. Eu não comia muito peixe, não tinha muito ômega, mas ele recebeu todos os outros. E não são só os ômegas, são vários ácidos graxos de cadeia longa. Então, esse desenvolvimento cerebral faz com que a criança no futuro seja mais inteligente, tenha mais chances de ter, por exemplo, seja bem-sucedida, de ter maiores salários. As pesquisas, né, realizadas principalmente nos países de primeiro mundo, e vou citar aqui, né, nos países da Europa, elas mostram que crianças que mamam o peito são crianças que se dão, né, que têm uma posição social melhor, que têm, né, se elas tiveram a mesma oportunidade, não no Brasil tão desigual quanto o nosso, né, desigualdade social, eu falo, mas se elas tiveram a mesma oportunidade de frequentar uma escola legal, uma escola de qualidade, elas vão conseguir entrar numa faculdade, elas vão conseguir se formar, elas vão conseguir ingressar no mercado de trabalho, elas vão ter melhores salários por conta desse coeficiente de inteligência que é maior. Então, isso tudo só é proporcionado pelo leite humano, a forma adequada. Anne, mas eu vejo que, né, eu mamei mamadeira, tomei leite de vaca e estou aqui. Nós temos que nos sentir felizes, né, porque eu também fui bebê de mamadeira, eu mamei só até os 2 meses, a gente sabe que das pesquisas, né, até os 2 meses de aleitamento materno exclusivo, a média de aleitamento materno é 54 dias. Por quê? Porque nessa fase, a mãe acaba sentindo que a produção dela, muitas vezes, ela acha que não está adequada para o bebê, que o bebê tem mais fome, que ela acha que ela tem pouco leite, ela introduz mamadeira. Quando ela introduz mamadeira, o bebê mama menos vezes o peito, produz menos leite e ela acaba optando, né, por dar mais vezes a mamadeira e o bebê acaba largando o peito, que a gente sabe que a fase crítica do desmame são os 2 meses. Então, é importantíssimo, né, a gente lembrar que nós, os bebês, né, de mamadeira, que usamos fórmula lá no passado, né, a nossa geração aí dos 30, 40 anos, é uma geração que muitas vezes mamou pouco no peito, que foi, né, foi refém dos leites artificiais, leite de vaca, enfim. E o que acontece? Nós somos hoje uma geração que tem que correr atrás do prejuízo, né? Nós somos uma geração que tem pressão alta, tem problemas, a gente vê cada vez mais notícias de gente muito jovem infartando, então uma geração que antes da gente via que infarto era para idoso, né? Placa de arteriosclerose nas veias, veia entupida, era para pessoa mais idosa, a partir dos 60 anos de idade. Hoje nós temos muitos jovens, né? Alguns inclusive atletas, que têm problemas cardiovasculares, triglicerídeos altos, por conta de possivelmente uma alimentação que não foi adequada no início da vida. Então, a alimentação adequada nos primeiros 1000 dias de vida é que vai fazer toda a diferença lá no futuro. E nós não queremos crianças sobreviventes. Nós queremos crianças felizes, saudáveis, que tenham qualidade de vida. E isso tudo, se a gente puder proporcionar para os nossos filhos, a gente vai querer. Qual a melhor forma que a gente tem para oferecer o melhor para os nossos bebês? É amamentando, é oferecendo o nosso leite, que é o alimento que é o mais adequado para esses primeiros 1000 dias de vida do nosso bebê. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, hein? A gente tem perdido mesmo muitos adultos, muitos jovens, né? De 30 e poucos anos, 40 anos, com infarto, com coisas assim. E aí, muitas vezes, a gente associa isso a, porque ele não se alimentava bem, às vezes, mas aí você falou, até atletas, e que não tem justificativa, vamos dizer assim, né? Não teria, pela lógica da vida que a pessoa leva, e no final das contas, tá aí, é lá do nosso... Eu também, foi uma
bebê que não foi amamentada, né, assim, no peito, né? E aí, assim, a gente vê que a gente tem uma facilidade maior de ganhar peso, né? A gente tem que estar sempre cuidando, porque senão realmente a gente fica sobrepeso. Então, são vários fatores. É claro que o biotipo, a hereditariedade, tudo isso vai se somando também. Né? Se eu tenho pessoas que já têm diabetes na família, eu tenho um risco maior, tem pessoas que têm cardiopatia, tem um risco maior, mas eu não preciso agregar mais um, né? Eu não preciso dar mais uma injeçãozinha para piorar a situação daquela criança. Eu posso cuidar para que essa criança tenha uma oportunidade melhor de ter uma qualidade de vida melhor lá no futuro. Então, é claro que eu tenho que pensar no agora, que ele é um bebê, que ele precisa receber o alimento adequado. Mas eu também preciso pensar no que eu quero de vida para o futuro desse meu filho. E é nesse sentido que a gente precisa pensar nos benefícios do leite humano. É isso aí, gente. Acho que se a gente tem alguma mamãe que ainda tem dúvida, né, se deve ou não amamentar, porque houve muita coisa aí por aí. Eu acho que se faltar aí, principalmente os benefícios do bebê, já tem benefício para a mãe um monte. A gente falou disso na segunda-feira. Você já viu que você também vai sair no lucro, né? Com certeza, gente, custo, né? A gente não colocou o custo, mas o custo, né, de você ter uma criança doente, o custo do leite, da fórmula, quando eu preciso introduzir uma fórmula especial, né, que custa no mínimo R$150 a lata, né, porque a criança desenvolveu, por exemplo, uma alergia à proteína do leite de vaca, esse custo, às vezes, ele se soma, a renda da família não chega. Então, ao invés de eu dar um leite, né, hidrolisado, com uma proteína hidrolisada, eu vou dar leite de cabra, eu vou, né, usar um leite mais barato, e às vezes não vai ser o mais adequado para essa criança. Então, assim, gente, uma fórmula infantil, ela pode realmente, muitas vezes, né, ser um socorro para aquela mãe. Mas se a gente puder ajudar essa mãe a passar por aquele período de dificuldade, para que ela não precise manter essa fórmula infantil, introduzir essa fórmula infantil, eu acho que é fundamental, vai fazer toda a diferença para essa família, para essa criança, enfim, né? Eu acho que é isso.